A gente vive num mundo que grita "se ame", como se bastasse repetir frases soltas no espelho. Mas autoestima é muito mais do que palavras prontas. É um movimento vivo, fluido, que nasce da nossa relação com nós, com o mundo e com quem nos cerca. Hoje, nossa psicóloga convidada vai nos guiar por esse universo profundo, onde expectativas, projeções e aprendizados se encontram para construir uma autoestima verdadeira. Prepare-se para refletir, questionar e descobrir como honrar quem você é, de dentro para fora. Olá, eu sou Rosiane Rodrigues, tenho 29 anos e sou formada em psicologia. Atuo como psicóloga clínica e organizacional, tenho um percurso na psicanálise, que é algo que me identifico muito, e atualmente na clínica eu atendo o público-alvo adolescentes e adultos. A partir da festa de Trelândia, que tem como proposta autoestima e autenticidade, eu vim trazer para vocês uma temática muito importante, principalmente nos dias atuais. Nós vivemos num mundo que muito se fala sobre se amar, ter autoestima e ser autêntico, como se fosse simples. Como se isso fosse uma tarefa simples, bastasse a gente olhar para o espelho e dizer algumas frases, mas não é tão simples assim, né? Mas a autoestima é algo mais profundo do que isso, envolve o que nós somos, que não é estático, é fluido, é contínuo. Considerando isso, nós temos que pensar que nós vamos mudando ao longo de toda a nossa vida, através da relação que nós temos com o mundo, com as pessoas, que são singulares e diferentes. Desde quando nós nascemos, há uma expectativa sobre nós. É menina, é menino, sobre a nossa profissão, vai ser advogada, vai ser dentista, vai ser médico, entre outros, né? E isso tudo vai moldando a nossa identidade. Porém, ao longo da nossa vida, nós vamos descobrindo que as figuras afetivas, ou seja, as pessoas que são importantes para nós, elas mudam, né? E a partir disso nós vamos construindo o que nós somos. Por isso, tendo como referência sempre o outro, nossos pais, amigos, professores, essas figuras afetivas que vão moldando nossa identidade, muitas vezes vemos em relacionamentos abusivos, tememos a rejeição, nos descaracterizamos para agradar o outro. Isso acontece porque ser aceito também nos agrada, porque essa aceitação contribui para a elevação da nossa autoestima. Mas em relação a isso, cabe uma crítica. Mas e se vivemos tentando corresponder às expectativas, sempre em função do outro? Será que é tão saudável assim? Às vezes o efeito pode ser rebote. Sei que não se trata de um percurso tão simples assim, pois quando nós abdicamos os nossos próprios desejos para satisfazer os desejos do outro, em alguma dimensão isso diz sobre nós mesmos, não é? Já parou para pensar sobre isso? Sobre como nós desejamos o desejo do outro. Em outras palavras, sobre algo que nós buscamos ser aos olhos do outro. E muitas vezes não conscientes, procuramos agradar a nós mesmos. Por isso é tão importante que nós venhamos a investir no autoconhecimento. Ou seja, as relações que nós vivenciamos ao longo da nossa vida podem não ter sido tão agradáveis assim. Mas o que importa é o que nós extraímos delas enquanto aprendizado e experiência, que vai nos trazendo à luz o que é realmente importante para nós. Então, isso diz sobre os nossos desejos, nossas vontades, aquilo que nós vamos construindo, mesmo mediante as nossas contradições, as nossas dificuldades, e é sobre isso também. Sendo assim, são as vivências e experiências que vão se construindo continuamente, através do outro, mas não em função dele. É por isso que as diferenças e a diversidade são importantes nesse processo. Elas estão aí para nos mostrar que não somente é necessário, mas também é saudável essa relação com o outro para que nos transformemos. E além disso, as relações são importantes porque elas contribuem para essa construção de um respeito mútuo, ou seja, em relação a nós mesmos e ao outro. Porém, é fundamental que a gente sempre se questione se esse movimento ele contribui para o nosso bem-estar, para a nossa felicidade, ou se ele favorece somente, exclusivamente o outro. Eu digo isso porque é necessário que haja também reciprocidade nas nossas relações para que isso seja possível. Ou você nunca se pegou sendo a mãe perfeita, a amiga que dá conta de tudo, a profissional exemplar. Em meio a tanta correria, muitas vezes nos esquecemos do que realmente importa. Ligamos um piloto automático e muitas vezes não nos perguntamos o que realmente faz sentido para nós, o que nós desejamos, o que nós queremos. Por isso, permitam-se questionar, sejam criteriosas em relação a si mesmas
e aos outros. Eles são essenciais em nossas vidas. E por mais difícil que possa parecer esse percurso de autoconhecimento, mergulhem nisso. Sendo assim, permitam-se falhar e sejam acolhedoras com as suas falhas. Sempre trazendo à memória que o mais importante nisso tudo é que vocês estão se dando a oportunidade de se transformar. Contudo, lembrem-se que nada é engessado. Procurem o que faz sentido para vocês. E que bom que as coisas são mutáveis, né? Então, a Glitterlândia, essa festa é um lembrete que muitas vezes nós precisamos de uma data significativa, um dia, uma noite, para que a gente possa se lembrar de algumas coisas importantes, de algumas questões importantes, assim como essa, né? Por isso, nosso desejo é que essa noite não se restrinja somente a ela, mas que a proposta da qual ela traz seja uma extensão na vida e nos dias de cada uma de vocês. Agradeço a atenção de vocês até aqui, espero que essa mensagem genuinamente faça diferença no dia a dia de cada uma de vocês e nos vemos no Brilha.